Capítulo 26. Curando feridas através das cartas data. Sábado. O papel em branco hoje não é ameaça, mas tela para verdades que o silêncio do além finalmente ousou revelar. Curas que as palavras libertam. Querido diário, na parte 3, avançamos do canal à cura. O capítulo 26 transforma a psicografia em bálsamo para chagas abertas. Após confirmarmos a caligrafia no capítulo 25, as cartas viram terapia espiritual. Escrever o não dito dissolve culpas e libera pendências emocionais. Para humanizar, meu primeiro desabafo para o Tiago foi uma catarse. Escrevi: perdão pela briga boba, o eu te amo ficou engolido. A resposta dele veio pela minha mão. Sempre soube, amor. Um peso saiu do peito na hora. Este capítulo explora cartas não enviadas, como as do hospital ou do adeus. Inclui o perdão mútuo via própria mão, o papel como terapeuta confidencial e o consolo nas linhas, como, não foi sua culpa. Superamos resistências, como a dor reaberta, e celebramos a leveza posterior. Na visão espírita, a escrita evoca espíritos afins. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nota que a prece escrita purifica a alma. Os benefícios incluem o fechamento emocional e o laço fortalecido. Tiago, as cartas nos reconectaram. Leitor, pegue a caneta. Feridas cicatrizam no diálogo com o além. Subcapítulo 26,1 Escrever o que não deu tempo de dizer no hospital ou no adeus hospital. Correria, tubos, bip monótono, adeus sem palavras finais. Humanizar, guardava, te amo mais que tudo, perdoa brigas, orgulho de você. Sufocado por choque. Carta 1. Despejei tudo, lágrimas borrando. Tiago, no hospital quis gritar, não vai, mas congelei. Perdão egoísmo. Te amo eterno. Mão aqueceu. Resposta. Ouvi tudo no silêncio. Meu adeus foi abraço alma. Livre. Catarse. Peito aliviado, como balão esvaziado. Não dito virou dito, pendência resolvida. Segunda carta. Detalhes, última briga por bobagem, culpa-me rói. Ele, brigas eram amor disfarçado. Solta, viva por nós. Hospital não permitiu despedida verbal. Carta deu. Hoje, releio, paz substitui culpa. Espírita, palavras não ditas criam laços obsessivos. Escrita libera. Kardec, diálogo póstumo cura ambos. Grupo, escrevi adeus, levei. Tiago, cartas disseram não dito. Leitor, escreva, tempo dá o que corpo negou. Com pendências dissolvidas em tinta, clara. Subcapítulo 26,2 Recebendo o perdão dele através das minhas próprias mãos data. Noite silenciosa, quando o mundo dorme e a saudade fala mais alto. Querido diário, se o subcapítulo 26,1 foi a coragem de escrever tudo o que não deu tempo de dizer, este é o momento de encarar o que eu mais resistia: ouvir. Não ouvir com os ouvidos, porque eles ainda procuram o som impossível, mas ouvir com a parte de mim que permanece acordada quando a lógica se rende. Hoje eu sentei com uma culpa antiga no colo. Aquela culpa que não faz barulho para os outros, mas para mim tem o peso de uma mala cheia de pedras. A culpa do eu devia ter percebido, do eu devia ter insistido, do se eu tivesse feito diferente. E, pior ainda, a culpa que se fantasia de amor, como se sofrer fosse a última prova de lealdade. Peguei o caderno. Acendi uma vela, não para chamar espetáculo, mas para marcar, dentro de mim, um território sagrado. Respirei fundo e falei baixinho, como quem tem medo de acordar o mundo. Tiago, eu preciso que você me perdoe. A caneta ficou parada. Minha mão tremia. Eu pensei, e se nada acontecer? Pensei, e se eu estiver inventando isso para sobreviver? Pensei, e se eu estiver forçando uma resposta para não enfrentar a verdade dura da ausência? Mesmo assim, eu fiquei. Porque tem uma coisa que eu aprendi na dor: a gente não atravessa um rio olhando só para a margem. A gente atravessa entrando na água. Então eu escrevi, do meu jeito, do jeito mais humano, sem tentar ser bonita, sem tentar ser forte. Eu sinto muito. Sinto muito por tudo que eu não entendi. Sinto muito pelas vezes que eu fui dura, pelas vezes que eu fui pequena. Sinto muito por ter achado que eu tinha tempo. Sinto muito por estar viva enquanto você. Eu não consegui terminar a frase. Meu peito fechou.
A caneta escorregou entre os dedos, e eu achei que ali acabava. Mas foi ali que começou. A minha mão ficou pesada, não como peso ruim, mas como se alguém tivesse pousado uma calma firme em cima do meu pulso. E eu senti uma diferença que não sei explicar sem parecer estranha. Não foi eu pensando e escrevendo. Foi eu sendo escrita. A letra mudou um pouco. O ritmo mudou. E veio, simples, sem floreio, como ele sempre foi quando queria que eu entendesse sem drama. Clara. Só isso. O meu nome, do jeito que ele dizia quando era sério e carinhoso ao mesmo tempo. Eu prendi a respiração. E a frase veio inteira, como se já estivesse pronta do outro lado, só esperando a porta certa. Eu te perdoo. Mas eu preciso que você se perdoe também. Eu comecei a chorar na mesma hora, porque essa era a parte que eu nunca considerei possível. Não era apenas o perdão dele, era a permissão para eu soltar a arma que eu usava contra mim. Veio outra frase, firme, quase como um abraço que também é um limite. Você não me deve sofrimento. Você me deve vida. E aí eu entendi uma coisa que a culpa nunca me deixou ver. Eu estava tentando pagar uma dívida que não existia. Eu transformei a dor em punição, como se eu precisasse sofrer o suficiente para merecer continuar amando. Só que amor não funciona como penitência. Amor não cobra juros. Eu reli o que estava escrito e senti uma vergonha mansa, não vergonha de ter amado, mas vergonha de ter acreditado que ele me queria destruída para provar o tamanho do que vivemos. A caneta continuou. Quando você se acusa, você prende o seu coração no passado. E eu não quero te ver presa. Essa frase foi como alguém abrindo uma janela num quarto sem ar. Porque, no fundo, minha culpa era isso, uma prisão. E eu chamava de fidelidade. Eu escrevi de volta, quase sem controle, mas eu errei. E a resposta veio, de um jeito que doeu e curou ao mesmo tempo. Você errou como humana, e amou como alma. Eu fico com a parte do amor. Ali, diário, eu senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo: descanso. Um descanso que não é esquecer. Um descanso que é parar de me chicotear na frente do altar da saudade. Perdão, eu descobri hoje, não é apagar o que aconteceu. Perdão é soltar a garganta do "se" e abrir espaço para o "agora". É tirar a mão do meu próprio pescoço. E também entendi algo importante: receber o perdão dele pelas minhas mãos não é um truque para escapar da responsabilidade emocional. Se a culpa esconde alguma falha real que eu precise corrigir, eu corrijo. Se eu fui dura com alguém, eu aprendo a ser mais gentil. Se eu me abandonei, eu volto para mim. Mas eu não uso mais a culpa como religião. Porque culpa não ressuscita ninguém. Mas o amor transforma quem fica. Antes de fechar o caderno, eu fiz um pacto simples, sem teatralidade: eu vou lembrar de você sem me condenar. Eu vou honrar você sem me destruir. Eu vou viver sem pedir desculpas por respirar. E, se um dia a culpa voltar, porque ela volta, às vezes, disfarçada de saudade, eu vou abrir exatamente nesta página e reler a frase que me devolveu o chão. Eu te perdoo. Mas eu preciso que você se perdoe também. Boa noite, meu amor. Hoje, pela primeira vez, minhas mãos não escreveram para sangrar. Escreveram para limpar a ferida. Com a leveza de quem finalmente soltou o peso. Clara. Subcapítulo 26,3. O papel como terapeuta. Desabafando as dores mais feias. Data: tarde de chuva. O céu chora comigo, sem pudor. Querido diário, existe uma diferença enorme entre a dor que a gente mostra e a dor que a gente esconde. A dor bonita, aquela que cabe em frases de efeito e posts com filtro sépia, todo mundo aceita. Mas a dor feia, aquela que vem com ranho, com palavrão, com pensamentos que a gente tem vergonha até de admitir para si mesmo, essa ninguém quer ver. Hoje eu vou escrever sobre essa dor. Aqui não tem moldura. Aqui não merece like. Aqui, se eu contasse em voz alta, faria as pessoas desviarem o olhar com desconforto. Porque o papel, diário, não desvia o olhar. Ele não me interrompe com um "calma, vai ficar tudo bem". Ele não muda de assunto quando a verdade fica pesada demais. Ele não me julga quando eu confesso que tem dias em que eu sinto raiva. Raiva dele por ter ido embora, raiva de mim por não ter impedido, raiva de Deus por permitir, raiva do mundo inteiro por continuar girando como se nada tivesse acontecido. Hoje eu vou ser crua.
Tem dias em que eu não sinto saudade romântica. Eu sinto raiva. Raiva de ter sido deixada aqui, sozinha, para lidar com a bagunça emocional que a partida dele causou. Raiva de acordar todos os dias e ter que explicar para o meu corpo que ele não vai voltar, como se o meu coração fosse um cachorro teimoso esperando o dono na porta. E tem dias, Deus me perdoe, em que eu sinto inveja. Inveja de quem ainda tem. Inveja de casais brigando no mercado, porque pelo menos eles têm com quem brigar. Inveja de gente reclamando do parceiro, porque eu daria tudo para ter do que reclamar de novo. Essa inveja me corrói por dentro. Ela feia, mesquinha, pequenininha. Mas ela existe. E fingir que não existe só faz ela crescer no escuro, como mofo. Outro sentimento que ninguém quer ouvir. Alívio. Sim, eu disse. Alívio. Tem momentos, raros, mas existem, em que eu sinto um alívio estranho de não ter que mais me preocupar. De não ter que esperar mensagem. De não ter que adivinhar humor. De não ter que lidar com as pequenas fricções do cotidiano. E isso me enche de culpa, porque como eu ouso sentir alívio pela ausência de alguém que eu amo? Mas o papel não me condena. Ele aceita a contradição. Aceita que eu posso amar e, ao mesmo tempo, estar exausta de carregar esse amor sozinha. Aceita que eu posso sentir falta e, ao mesmo tempo, sentir medo de que essa falta vire a minha identidade inteira. Tem também o desespero cru que bate às 3 da manhã. Aquele desespero que não é poético, que não tem trilha sonora. É o desespero sujo de quem se pergunta: e se eu nunca mais sentir isso por ninguém? E se essa foi a minha única chance de amar assim? Ou pior, e se eu sentir de novo? Isso seria trair a memória dele? São perguntas feias, perguntas que não cabem em conversas de café. Mas elas existem, pulsando no fundo do peito, pedindo para serem ditas. E aqui está a mágica do papel. Ele transforma veneno em tinta. Quando eu escrevo, eu estou com raiva, a raiva perde um pouco da força. Quando eu escrevo, eu sinto inveja, a inveja deixa de ser um monstro invisível e vira apenas uma palavra vulnerável na página. Quando eu escrevo, eu me sinto culpada por sentir alívio, a culpa perde o poder de me sufocar em silêncio. O papel é o terapeuta que não cobra por hora, que não tem horário de expediente, que não fica cansado das minhas repetições. Eu posso escrever a mesma dor 7 vezes, de 7 formas diferentes, e ele vai receber cada versão com a mesma paciência infinita. Tem dias em que eu escrevo só para botar para fora. Sem contexto, sem começo ou fim. Só palavras jogadas na página, como se eu estivesse vomitando emoções mal digeridas, cansada. Sozinha, vazia, com raiva, com medo, perdida. E isso é suficiente. Porque o simples ato de nomear já é um tipo de cura. Allan Kardec, que eu venho lendo nessa jornada, fala que os espíritos evoluem através do trabalho, do amor e da dor compreendida. Mas para compreender a dor, a gente precisa primeiro enfrentá-la sem máscara. Não dá para evoluir fingindo que está tudo bem. Não dá para limpar uma ferida sem olhar para ela. E o papel me permite isso, olhar. Ele me permite ser a versão menos nobre de mim mesma. A versão que não está pronta para perdoar. A versão que ainda grita, por quê? Para o teto. A versão que se sente pequena, assustada, furiosa e perdida, tudo ao mesmo tempo. Hoje eu escrevi coisas que eu nunca falaria em voz alta. Escrevi que tem dias em que eu queria sumir também, só para não ter que carregar esse peso. Escrevi que tem dias em que eu olho para o céu e penso, se você está tão bem aí, por que não me leva junto? São pensamentos sombrios, mas são meus, e eles precisavam sair, porque guardar essas dores feias dentro de mim é como engolir vidro. Elas cortam por dentro, em silêncio, até eu não aguentar mais. Mas quando eu as coloco no papel, elas perdem o fio da navalha. Viram apenas confissões humanas de alguém tentando sobreviver ao impossível. O papel nunca me disse para ser forte. Nunca me pediu para superar rápido. Nunca comparou a minha dor com a dor de ninguém. Ele só ficou ali, em branco, esperando eu preencher com a minha verdade, por mais feia que ela fosse. E sabe o que acontece depois que eu escrevo essas coisas? Eu respiro melhor, não porque a dor sumiu, mas porque ela não está mais entalada na garganta. Ela está no papel, fora de mim, onde eu posso olhar para ela de longe e dizer: tudo bem. Você pode existir. Eu não vou mais fingir que você não está aí.
Antes de fechar o caderno hoje, eu escrevi uma última coisa, quase como um pedido de desculpas para mim mesma. Eu tenho o direito de sentir tudo isso. E isso não me faz menos digna de amor. Boa noite, diário. Obrigada por aceitar a minha feiura sem me abandonar. Com a honestidade crua de quem finalmente parou de mentir para si mesma, Clara. Subcapítulo 26,4. Quando ele me consola pelas linhas. Não foi sua culpa. Data: noite morna. A casa está quieta, mas dentro de mim ainda existe um barulho que não desliga. Querido diário, existe uma frase que eu repito para mim mesma há meses, como se fosse uma oração torta, uma penitência sem fim. Se eu tivesse ligado antes. Se eu tivesse insistido. Se eu tivesse percebido. Se eu tivesse ido junto. Se eu tivesse dito mais uma vez, eu te amo, sem pressa. Se eu tivesse impedido o mundo de acontecer. Se é um lugar perigoso. Ele parece um corredor infinito onde eu fico andando em círculos, buscando uma porta que não existe. E quanto mais eu caminho nele, mais eu me convenço de que eu poderia ter salvado o Tiago, como se eu fosse maior do que o destino, mais rápida do que o tempo, mais forte do que a própria vida. Hoje eu caí nesse corredor de novo. Foi uma coisa pequena que me derrubou. Vi uma foto antiga, dessas em que a gente está sorrindo sem imaginar que aquilo, um dia, viraria saudade. Eu encarei a imagem e senti uma raiva que não é contra ele, nem contra o mundo, é contra mim. Uma raiva cansada, amarga, que vira culpa em segundos. E a culpa tem um talento especial, ela sabe exatamente onde cutucar. Ela me trouxe de volta para os detalhes que mais doem. A última conversa, o último abraço, a última mensagem que eu poderia ter mandado e não mandei. Ela trouxe de volta o pensamento mais cruel de todos. Eu falhei com você. Eu sentei com o caderno, mas não para escrever bonito. Escrevi como quem sangra. Tiago, me diz, por que eu não consegui? Por que eu não estava lá? Por que eu não fui capaz? Eu escrevi isso e, por um instante, senti vergonha do meu próprio desespero. Porque, no fundo, eu sei, eu estou tentando achar um culpado para tornar a dor mais explicável. E a culpa mais fácil é a minha, porque eu estou aqui. Eu posso me condenar. Eu posso me castigar. Eu posso me colocar no lugar do juiz e do carrasco ao mesmo tempo. Mas hoje ele não deixou. A caneta ficou um segundo parada, e eu senti aquela mudança sutil que eu já aprendi a reconhecer. Não é teatro. Não é espetáculo. É como se o ar ganhasse densidade, como se a casa prendesse a respiração comigo. E vieram as palavras. Não foram muitas, não foram rebuscadas, foram simples, do jeito que a verdade costuma ser. Clara, não foi sua culpa. Eu li essa frase e meu corpo reagiu como se alguém tivesse soltado um nó antigo dentro do meu peito. Eu comecei a chorar, mas não foi aquele choro de desespero. Foi um choro de rendição. Porque eu percebi uma coisa. Eu estava esperando essa frase há meses, mas ao mesmo tempo eu não estava pronta para aceitar. Parte de mim se agarrava à culpa como se ela fosse o último vínculo com ele. Como se, ao parar de me culpar, eu estivesse deixando o Tiago ir de vez. Mas ele não estava pedindo para eu deixar ele ir. Ele estava pedindo para eu me deixar ficar. A caneta continuou. Você me amou. Você cuidou. Você tentou. O resto não estava nas suas mãos. E aqui, diário, eu senti uma vergonha diferente. Não a vergonha da fraqueza. A vergonha da arrogância silenciosa que a culpa carrega. Porque a culpa, muitas vezes, é um jeito de eu acreditar que eu tinha poder sobre tudo. É uma fantasia de controle. Se eu pudesse ter evitado, então eu era capaz. Eu era responsável. Eu tinha domínio. Mas eu não tinha. Eu sou humana. Eu sou limitada. E a vida é maior do que o meu coração, por mais enorme que ele seja. Eu escrevi de volta, com a mão tremendo, mas eu devia ter percebido. A resposta veio firme, com aquela firmeza que não machuca, só realinhar. Você não tinha como prever. Você não tem que carregar isso. E então veio a frase que eu não sabia que precisava ouvir, porque ela mexeu na parte mais escondida do meu luto. A parte que tem medo de ser feliz de novo, como se felicidade fosse uma traição. Não transforme amor em punição. Eu parei, porque é exatamente isso que eu tenho feito. Eu tenho transformado o nosso amor numa sentença.
Tenho usado a minha saudade como prova, o meu sofrimento como homenagem, a minha culpa como aliança. Mas amor não é prisão. Amor não é corrente. Amor não é chicote. Amor é ponte. A caneta escreveu mais devagar, como se ele estivesse escolhendo as palavras com cuidado para não me assustar. Eu não quero te ver adoecendo por algo que você não causou. E então, como se ele estivesse encostando a testa na minha, veio o consolo mais íntimo. Eu estou bem. Eu só preciso que você fique bem também. Foi nessa hora que eu entendi a diferença entre saudade e autopunição. Saudade é sentir falta e continuar amando. Autopunição é tentar pagar com sofrimento um preço que ninguém cobrou. Eu fechei os olhos e imaginei ele dizendo isso, do jeito dele, com aquele olhar que misturava carinho e bronca quando eu exagerava no peso que carregava. E eu ouvi por dentro, não como som, mas como certeza, que a frase, não foi sua culpa, não é um passe de mágica. Ela não apaga a dor. Ela não apaga a falta. Ela não apaga o trauma. Mas ela devolve o meu direito de respirar sem pedir desculpas. Eu sei que a culpa vai tentar voltar. Ela sempre tenta. Ela volta em dias de gatilho, em datas difíceis, em noites em que o silêncio vira uma parede. Então eu escrevi, aqui mesmo, como um lembrete para quando eu esquecer. Eu posso sentir saudade sem me condenar. Eu posso lembrar sem me torturar. Eu posso honrar sem me destruir. E antes de terminar, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito com tanta clareza. Eu pedi perdão a mim mesma. Não por ter causado algo, porque eu não causei. Mas por ter me tratado como inimiga por tanto tempo. Tiago, se você realmente me escreveu hoje, ou se a minha alma encontrou o jeito de traduzir o seu amor, não importa. O efeito é o mesmo. Eu fui abraçada. E eu vou guardar essa frase como quem guarda um remédio raro. Não foi sua culpa. Boa noite, diário. Hoje, pela primeira vez, eu não adormeci sentindo que precisava pagar alguma coisa. Eu adormeci sentindo que posso, finalmente, voltar a viver sem medo de estar te traindo. Com o coração ainda doendo, mas um pouco menos pesado, Clara. Subcapítulo 26,5. A sensação de leveza após fechar o caderno data. Madrugada avançada. O silêncio agora não é mais vazio, é espaço. Querido diário, sempre me disseram que o luto é um peso que a gente carrega, uma mochila invisível que nunca sai das costas. Mas ninguém me contou sobre os momentos em que a gente consegue, por alguns minutos, colocar essa mochila no chão. Acabei de reler o que escrevi nas últimas páginas. Li o meu desespero, a minha raiva, o perdão que eu recebi, a absolvição da culpa que eu insistia em carregar. E agora, diante do caderno fechado sobre a mesa, acontece um fenômeno físico que eu preciso registrar antes que o dia amanheça e a rotina tente me endurecer de novo. Eu me sinto leve. Não é uma leveza eufórica, de quem esqueceu a dor. Não é a alegria barulhenta de antes do acidente. É uma leveza diferente, sutil, quase líquida. É a sensação de quem acabou de tomar um banho depois de uma longa viagem suada e poeirenta. O corpo ainda está cansado, os músculos ainda doem pelo esforço da caminhada, mas a pele está limpa. A alma está fresca. Fechar o caderno foi como fechar a porta de um quarto bagunçado que finalmente foi arrumado. Durante meses, minha cabeça foi esse quarto caótico, memórias jogadas pelo chão, culpas penduradas no lustre, medos escondidos embaixo da cama. Escrever foi o ato de pegar cada peça, olhar para ela, decidir se servia ou não, e dobrar com cuidado. Agora, olhando para a capa deste diário, eu sinto que deixei ali dentro o excesso. O Tiago não está preso nessas páginas, ele está livre. Quem estava presa era eu. Presa na repetição dos mesmos pensamentos, na circularidade do porquê, na armadilha da autopunição. Ao passar tudo para o papel, eu dei um destino para esses fantasmas. Eles agora moram na tinta, não mais na boca do meu estômago. Essa leveza traz uma descoberta espiritual importante. A escrita é uma forma de exorcismo do bem. Nós, que ficamos, temos o hábito de acumular detritos emocionais. Acumulamos palavras não ditas, acumulamos intenções frustradas, acumulamos o quase. E esse acúmulo pesa. Ele obstruía os canais por onde a intuição deveria passar. Como eu poderia sentir a presença sutil dele se eu estava cheia de ruído interno?
Hoje, ao fechar o caderno, sinto que fiz um destralhe na alma. E a resposta física imediata. Meus ombros desceram uns 3 centímetros. Aquele nó na garganta, que parecia uma azeitona eterna, se dissolveu. Minha respiração está descendo até o diafragma, profunda, preenchendo lugares do meu pulmão que estavam em greve de ar. Sinto vontade de abrir a janela, mesmo estando frio. Quero que o vento entre. Tiago, se essa leveza é um sinal de que a nossa conversa de hoje funcionou, então eu prometo voltar a este ritual sempre que o peso ameaçar voltar. Eu entendi que o caderno não é apenas um registro do passado, ele é um dreno para o presente. Ele suga o veneno e deixa apenas o remédio. Fico pensando em quantas pessoas carregam toneladas de dor por anos a fio, simplesmente porque não têm onde despejar. Elas viram represa de mágoa. Eu não quero ser represa. Eu quero ser rio. E para ser rio, a água precisa correr. O papel é o leito por onde a minha dor escoa para virar saudade mansa. Agora, vou me levantar dessa cadeira. Vou apagar a vela. Vou guardar a caneta. Mas vou fazer tudo isso num ritmo diferente. Sem a pressa ansiosa de quem foge da solidão. Vou fazer com a calma de quem sabe que, dentro deste caderno, existe um lugar seguro onde a gente se encontrou e se resolveu. A vida lá fora continua difícil? Sim. A saudade vai doer amanhã de manhã? Provavelmente. Mas, por agora, nestes minutos sagrados após o ponto final, eu estou em paz. E essa paz, por menor que seja, é a prova de que a cura é possível. Não a cura que apaga a cicatriz, mas a cura que para o sangramento. Boa noite, mundo. Boa noite, Tiago. Obrigada por me ajudar a carregar o peso até aqui, e obrigada por me ensinar a soltá-lo nestas linhas. Vou dormir leve. E isso, hoje, é o meu maior milagre. Clara. Fogo, se o laço imortal tocou teu coração, me ajuda a levar essa história para quem precisa. Dedo para a direita, like igual a você crê no amor além da morte. Dedo para a direita, comenta. Laço imortal, igual a YouTube mostra pra alma certa. Dedo para a direita, inscreva-se igual a não perde nenhum sinal espiritual. O Tiago tá mandando sinais até pro algoritmo. 27 a 18 em todos os comentários? Sorriso forçado, brilho, cerquilha, laço imortal, cerquilha, sinais do além, hashtag amor eterno.